Amém? Saúde a todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Como é conhecimento de todos que o governador do estado do Ceará prolongou até o dia 20 o confinamento social por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Amém? E também seria realizado o culto, dominical, com a presença dos irmãos e das irmãs e também da ministração da ceia, mas foi substituído pelo culto online e a ceia será realizada após o final do decreto. Amém? Que Deus abençoe a todos. E nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor lá em Oséias capítulo 4 e no versículo 6. E também em seguida iremos abrir também em Mateus capítulo 22, versículo 29. Amém? Mas antes de lermos a palavra do Senhor, vamos estar orando com a irmã Amanda. Amém? E em seguida iremos ler até a leitura da palavra do Senhor. Amém? Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, neste culto, ó Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, aos corações, Senhor, das pessoas que estão assistindo, que estão nos escutando, ó Pai. Deus, vem tocando, Senhor, vem transformando, Senhor. Usa, Senhor, cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, ó Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu, Senhor, tem nos ajudado, Senhor, até aqui, ó Pai. Obrigada, abençoa, Senhor, cada um que esteja assistindo, ó Pai. Amém. Amém, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Oséias capítulo 4, versículo 6. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém, irmãos? E também Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente através desta palavra. E agora nesse momento nós iremos louvar e adorar ao Senhor. Amém? Então passa agora desde já para o Ministério de Louvor da igreja. Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite, nesse dia, nesta tarde, com o propósito de adorar ao Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, que está se alastrando no mundo, nós estamos condenados por tempo, a estarmos confinados, separados, separados carnalmente, mas não espiritualmente. Nós agradecemos ao Senhor porque nós hoje temos essas redes sociais e podemos assim compartilhar uns com os outros o amor de Cristo, amém? Então vamos louvar a Ele, amém? Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Amém? Depois de louvarmos ao Senhor e adorarmos ao nome dEle, nesse momento nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Antes de passar para a ministração, vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai, de vida que o Senhor nos deste, Pai. E assim Deus nos abençoa, Pai, poderosamente, abençoa cada pessoa que está vendo este vídeo, ó Pai. Assim Deus, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Abençoa a ministração da Tua palavra, o qual a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, que venha tocando em cada coração, em cada vida. Abençoa Teu Filho, Pai, que irá trazer, Pai, a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor Jesus, poderosamente, Pai, como instrumento Teu em Tuas mãos, ó Pai. Assim, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amados. Nós estamos, mais uma vez, pela rede social, cumprindo determinações. Hoje, dia 12 de abril de 2020, domingo, queremos cumprimentar a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e todo o entendimento. Aquele que nos ama e que foi morto, mas ressuscitou, louvado seja o seu nome, e que por causa da sua morte e ressurreição, pela humanidade, ele foi achado digno de receber o domínio e o poder e a riqueza e a força e a honra e a glória e a adoração e o louvor e toda a sabedoria e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, hoje nós estamos no 24º dia de confinamento. Estamos reclusos em nossas casas, embora discordando, porém respeitando e cumprindo o decreto prorrogado pelo governador do estado do Ceará até o dia 20 de abril, por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. Em obediência a Deus e as autoridades civis e eclesiásticas, nós continuamos cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde. Estamos procurando cuidar bem dos idosos a partir de 60 anos, bem como das crianças, e estamos tendo todo o cuidado com a higiene pessoal, tanto nossa como de todos. Nós deveríamos estar realizando o culto com toda a igreja, mas por conta do decreto, nós estamos transmitindo os nossos cultos pela internet, pela rede social. Graças a Deus que ainda temos esse meio. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Graças a Deus, os membros da igreja e das congregações, até aqui, nenhum foi afetado por esse vírus maldito. Nosso Deus tem cumprido a sua palavra nas nossas vidas, e louvado, adorado, obedecido e reverenciado para sempre seja o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem devemos tudo o que somos, o que temos e o que podemos. Louvado seja Deus, que santificado seja o seu nome para sempre nas nossas vidas, que o seu reino esteja em nossas vidas e no meio de nós, e que a sua vontade
se cumpra sempre em todas as áreas das nossas vidas. Amados, nós queremos nesse momento refletir mais uma vez com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas que estão nos assistindo, sobre uma passagem da Bíblia Sagrada que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, os versículos de 1 a 14. Nós, baseado nesse texto, nós queremos refletir sobre a presença de Deus, entendendo que todos nós necessitamos da presença de Deus em nossas vidas cotidianamente. Todos nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas em todos os momentos da nossa existência. É fundamental que compreendamos isso. O texto sagrado diz o seguinte, se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, 1 Crônicas, capítulo 13, versos de 1 a 14. O texto diz: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Verso 3: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse. Porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Samate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante a arca com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Verso 9: quando chegaram à eira de Quindom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Verso 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom
3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Meus amados, esse texto para nós existe lições gloriosas, muitas. Se fizéssemos uma exegese desse texto, nós aprenderíamos muito, mas como não temos tempo, nós vamos tirar dele algumas lições para nós, no que diz respeito à nossa necessidade de termos a presença de Deus em nossas vidas. O texto começa falando da atitude de Davi. E como já falamos anteriormente, Davi era um pastor de ovelhas. E no exercício do pastorado, ele havia aprendido a depender de Deus. Era um jovem reverente, era um jovem obediente e era um jovem submisso. Características e ações necessárias na vida de qualquer ser humano, principalmente na vida dos homens e das mulheres de Deus. Ser reverente, ser obediente e ser submisso. Deus exige isso daqueles com quem ele tem aliança, daqueles com quem ele tem ligação direta. Sabendo, além disso, a Bíblia diz que Davi, quando Saul perdeu o trono por desobediência a Deus, e Samuel, por obediência a Deus, unge a Davi em seu lugar de Saul. Diz a Bíblia que na hora em que o Samuel derrama o óleo da unção sobre Davi, o Espírito de Deus que agia sobre a vida de Saul passou para a vida de Davi. Ou seja, a unção de Deus para o governo de Israel, que estava sobre Saul, transferira-se agora para a vida de Davi. Davi foi ungido ainda menino. Então Davi aprendeu pelo exercício do seu pastorado, ainda que fosse pastorando as ovelhas do seu pai, ele aprendeu que deveria ser um jovem, um homem reverente, obediente e submisso, e que jamais governaria o povo de Deus sem a presença de Deus. Por isso, ele decide trazer a arca de Deus para Jerusalém, agora que ele estava no comando da nação. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Deus, quando encontrou a Davi, ele disse: achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Meus amados, é maravilhoso saber disso. Mas acontece que mesmo sendo nós chamados por Deus, salvos por Deus, convocados por Deus para fazer uma obra santa, muitas vezes por falta de vigilância, nós erramos, nós descumprimos as determinações de Deus e assim a vontade de Deus, a ordem de Deus não se cumpre nas nossas vidas por conta dessas nossas negligências. Foi o que aconteceu com Davi. Veja que o texto vai nos dizer o que aconteceu. O texto diz que Davi, considerando que precisava da presença de Deus, ele resolve trazer a arca de Deus. O que era a arca de Deus? A arca de Deus era um objeto, tipo um baú, que era feito de madeira de acácia, e trazendo para a nossa medida brasileira,
media 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura e 1,20 m aproximadamente de comprimento. A tampa dessa arca era chamada de propiciatório, e a tampa, sobre a tampa, estava a figura de 2 querubins. Tudo isso tem um significado poderoso para as nossas vidas. Os querubins, meus amados, eles simbolizam que a proteção, a cobertura, a autoridade de Deus está sobre nós. Nós precisamos considerar isso. Davi considerava, sabia, tinha ciência que sobre ele havia uma cobertura espiritual de Deus. Era o que simbolizava os querubins. A arca simboliza a terra na qual nós vivemos. Estamos falando de figura. Mas a determinação de Deus é que dentro dessa arca deveria estar as tábuas da lei, são os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Estava ali também um recipiente com um pouco de maná colhido no deserto. Estava ali também a vara de Arão que florescera. Veja, as tábuas da lei falam da palavra de Deus que tem que estar em nós, tem que estar na igreja, tem que estar na terra. A palavra de Deus: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Tem que estar em nós, nas nossas vidas. A palavra de Deus não pode ser negligenciada. Deus deu a sua constituição para que reinasse sobre as nossas vidas, guiasse os nossos corações, determinasse as nossas atitudes e tudo aquilo que somos e fazemos. As tábuas da lei. O maná fala da provisão de Deus. No meio do deserto, no meio do ermo ali, Deus todos os dias provia, mandava o maná para alimentar o povo de Israel. Então fala da provisão de Deus. A vara de Arão que floresceu, aquela vara que depois que houve uma contenda entre os príncipes das tribos, questionando a autoridade de Moisés e questionando a particularidade que Arão tinha em transmitir a palavra de Moisés perante o povo. Deus, ouvindo isso, então ele ordenou que Moisés mandasse trazer um cajado de cada representante das 12 tribos, mas pela tribo de Levi o representante seria Arão. E ele disse: põe cada cajado, põe as varas diante da arca, e aquela que florescer, esse será o sinal que o homem a quem foi confiado a vara que floresceu, esse é o homem que eu escolhi para representar, para transmitir a minha palavra. No dia seguinte, estava lá a vara de Arão florescida. Diz a Bíblia que os gomos incharam e que ela floresceu e que ela produziu fruto. A vara de Arão, portanto, ela simboliza o peso do ministério pastoral, o peso dos ministérios de Cristo, o peso dos ministérios de nosso Senhor Jesus Cristo, que somente através desses ministérios é que a igreja do Senhor pode ser pastoreada, pode ser apacentada, o evangelho pode ser pregado, a palavra de Deus pode ser transmitida, a igreja do Senhor pode ser administrada. Sem os dons de Deus, escolhidos por Deus, entregues por Deus, confiado a homens que Ele mesmo escolheu, sem esses dons de Deus, sem esses dons de Cristo, sem esses dons sobrenaturais, a igreja do Senhor, a obra que nós fazemos, não poderá ser feita de maneira agradável a Deus. Veja, por causa disso, o Davi, sabendo, tendo ciência de que necessitava, agora que era o rei de Israel, necessitava da presença de Deus, então ele decide, ele reúne o povo e ele decide
ele pergunta para o povo se parecia bem ao povo. Ele consulta o povo. O texto sagrado diz que ele consultou os príncipes, os capitães, ele consultou as tribos, ele consultou as pessoas, e todo o povo, em uma voz, decidiu: traremos a arca de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a arca de Deus, que deveria estar no meio do povo de Deus, ela havia sido retirada do povo de Deus. Isso aconteceu nos tempos de Saul, nos tempos em que Eli era o sacerdote e o profeta. No capítulo 4 de 1 Samuel em diante, nós vamos encontrar a resposta por que a arca de Deus, por que a presença de Deus não estava no meio do povo de Israel. Nós vamos encontrar Deus avisando a Eli sobre a conduta dos seus filhos, que era quem tinham a responsabilidade de cuidar da obra de Deus, estavam se conduzindo pecaminosamente, e eles eram maus, era o Hofni e o Finéias. O texto, depois nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo nestes capítulos que por causa da arca mal cuidada, mal conduzida, morreram 30.000 pessoas, inclusive os 2 filhos de Eli, o Hofni e o Finéias. A arca foi roubada pelos filisteus. No meio dos filisteus morreram pessoas, no meio dos filisteus pessoas ficaram cheias de tumores, no meio dos filisteus surgiu a peste dos ratos. E a arca durante 7 meses esteve no meio dos filisteus e produziu grandes ruínas. Aí os filisteus resolvem devolver a arca. Até o deus Dagon, a estátua do deus Dagon, padeceu. Colocaram a arca de Deus junto com a estátua de Dagon, e no dia seguinte a estátua estava caída de rosto em terra. Eles não compreenderam a mensagem de Deus, colocaram de volta a estátua. No dia seguinte, a estátua não só estava caída, como estava com o pescoço quebrado e com os braços também decepados. Então eles entenderam que havia uma ação de Deus contra eles, porque eles estavam conduzindo mal, tendo a arca de Deus no lugar errado. O lugar da arca de Deus era no meio do povo de Deus, não era no meio dos incircuncisos, não era no meio daqueles estrangeiros desobedientes. Nós precisamos, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo de calamidade, o tempo de pandemia, nós precisamos compreender que precisamos, necessitamos, carecemos da presença de Deus no nosso meio. A arca de Deus fala da presença de Deus, da Shekinah de Deus, da ação da glória de Deus nas nossas vidas. Davi, experiente, sabia que a necessidade da presença de Deus era visível, que ele não podia governar, ele não podia guiar, dirigir o povo de Deus sem a presença de Deus. Nós estamos vivendo tempo em que, inclusive, a igreja, no modo geral, logicamente que consideramos que a igreja é composta não apenas por crentes genuínos, mas também com joios no meio do trigo, mas a igreja está vivendo um momento de ausência da presença de Deus. As pessoas estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. As pessoas estão fazendo pouco caso das ordens de Deus. As pessoas estão fazendo pouco caso da provisão de Deus. As pessoas estão fazendo pouco caso da salvação de Deus. Quem sabe nesses dias, essa pandemia está agindo sobre o mundo, sobre a humanidade. Não, será que não é um recado de Deus, uma palavra de Deus, uma advertência de Deus, para que a humanidade volte-se para Deus, medite sobre Deus, reflita sobre a sua conduta? Amados, o pecado tem destruído tantas vidas. Aonde está a palavra de Deus na sua vida? Aonde está
a sua confiança no Deus Todo-Poderoso? Aonde está a convicção de salvação que você precisa ter no Deus Todo-Poderoso? Aonde está a autoridade ministerial que você precisa ter para conduzir não apenas a igreja, mas também o país, a presidência da República, conduzir a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, conduzir o Congresso Nacional, conduzir os governos dos estados, as prefeituras das cidades, conduzir a observação, conduzir essa administração pública, familiar, eclesiástica. Deus está nesse meio. Veja, eu acredito em nome do Senhor Jesus que Deus está nos falando que nós precisamos refletir sobre a vida que nós temos levado, vivido, e a comunhão, a ausência, nós não temos a comunhão com Ele, a ausência de comunhão com Ele. Temos que nos voltar, aproveitar esse momento e observar. Outro dia, essa semana mesmo, eu tive a oportunidade de ver um jornalista de uma das emissoras do Brasil criticar o presidente Bolsonaro, porque ele havia convocado um jejum nacional. O jornalista dizendo que o presidente havia procedido mal, porque religião não tinha nada a ver com saúde. Ele era um chefe de Estado, tinha que se preocupar com o país, não era com jejum, não era com religião. Amados, pobre desse repórter, porque isso é uma pobreza de conhecimento. Nós não podemos ausentar Deus do nosso meio. Nós somos criados por Deus. Nós somos formados por Deus. Nós temos dentro do nosso coração, todo ser humano tem uma carência, um vácuo, um buraco, um lugar que não é preenchido por nada desse mundo. Droga não preenche, vício não preenche, imoralidade não preenche, crime não preenche, riqueza não preenche, nada preenche, porque esse lugar dentro da sua alma, dentro do nosso coração, só é preenchido pela presença de Deus. Pobre daquele repórter, pobre daquele jornalista. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se os políticos ouvirão essa palavra, mas os que ouvirem, ouçam. O presidente está correto, ele está profundo e extremamente correto, invocando o nome de Deus. Os políticos estão errados, esse jornalista está equivocado. Nós precisamos da presença de Deus. Presidente, continue, presidente, invocando o nome do Senhor. Supremo Tribunal, invoca o nome do Senhor. Congresso Nacional, invoca o nome do Senhor. Governadores, invoquem o nome do Senhor. Prefeitos, deputados, senadores, vereadores, todos nós precisamos invocar o nome do Senhor e firmar uma aliança que nós precisamos ter com Ele, a fim de que nós possamos conduzir bem aquilo que nos foi confiado para conduzir. A Bíblia diz que você está onde está, como autoridade que Deus permitiu que você estivesse. Mas na hora em que nós negligenciamos a presença de Deus do nosso meio, no nosso meio, nós começamos a nos degladiar, nós começamos a confusão, nós começamos as discussões, as ideias se vão. Graças a Deus, porque o ministro da Saúde entendeu que tem que conduzir esse momento de pandemia em harmonia, considerando que há uma área financeira do país, a área econômica não pode ser negligenciada. Então as ações, as atitudes têm que honrar os diversos meios de administração pública.
A saúde é um meio, é uma área, mas não pode andar sozinha. A economia é outra área, mas não pode andar sozinha. Os ministros são ministros, mas não pode cada um andar segundo o seu próprio entendimento. O governo do Brasil é um governo, precisa haver unidade desse governo. Os três poderes precisam estar juntos, mas só estarão juntos se Deus estiver trabalhando nas suas vidas, se cada um entender que foi colocado ali como uma autoridade para servir a nação. Não foi colocado ali para servir a sua própria vontade, foi colocado ali para servir a nação. É uma autoridade instituída. Davi entendeu isso. E veja que Davi, mesmo entendendo, ele consultou, ele tomou a decisão certa. O presidente Bolsonaro tomou a decisão certa de contar com o nome de Deus. No slogan Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Está certo. Esse é o caminho, esse é o rumo. Não existe essa ideia de que temos que separar Deus da administração. Não. Deus é o nosso mentor. A sua palavra é quem vai nos guiar, quem vai nos dirigir. Deus, quando escolhe cada um daqueles que conduziram a nação de Israel, por exemplo, a Josué lhe disse: olha, você agora está ocupando o lugar do meu servo Moisés. Eu te mandei, agora tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo conforme está escrito, e tu serás bem sucedido, tu terás sucesso. Bolsonaro está certo, meus queridos. Nós precisamos de Deus, só Deus enxerga isso. Meus amados, Davi, ele tomou a decisão certa de invocar o nome do Senhor, trazer a presença do Senhor, presença de Deus, para poder ter condição de administrar uma nação. Bolsonaro está certo. Qual foi o erro de Davi? O erro de Davi foi procurar executar a decisão da maneira humana, da maneira errada. Veja que no texto diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Meus amados, essa maneira não era a maneira de Deus, tanto que lá adiante havia um desastre para acontecer. Deus deveria estar no meio, a arca, a presença de Deus deveria estar no meio do povo, deveria estar presente na administração do rei. Davi pensou na coisa certa. Ele percebeu que o melhor era ter a presença de Deus no meio do povo, no meio de Israel, conduzindo o seu governo. Nós podemos pensar muitas vezes que o melhor é o que deve ser feito. Vamos fazer o melhor. Mas nem sempre, meus queridos, o melhor é o correto a ser feito. Nem sempre o melhor é o correto a ser feito. O que tem que acontecer é que o correto, o certo, será sempre o melhor a se fazer. Davi entendeu que devia satisfazer a alegria, o prazer dos seus corações. Era o melhor, era trazer a arca. Mas o melhor não era trazer a arca. O melhor era, o certo era trazer a arca da maneira correta. Essa seria a melhor. E aí eles pegam a arca, põem no carro novo, 2 bois novos. Veja que quando os filisteus vão devolver a arca, eles fazem exatamente isso. Eles fazem um carro novo, põem 2 vacas novas de cria e põem 2 homens bons para conduzir o carro.
vão até o limite do território. Davi fez o mesmo. Essa era a maneira dos filisteus, essa era a maneira humana. Quando eles chegam na eira, em certo local da caminhada, os bois tropeçam e a arca vai caindo. Coitado do Uzá, toca na arca para segurar a arca, e a Bíblia diz, o texto sagrado diz, que Uzá morreu ali. A ira do Senhor se acendeu e o Uzá morreu ali. Veja, o Israel ia conduzindo a arca no meio da alegria, tocando, cantando, jubilando. Parecia nos nossos dias atuais. Nós, nos nossos dias, nós temos cantado, temos nos alegrado, temos levantado as mãos. Mas, meus queridos, será que Deus está se agradando do que nós estamos fazendo? Precisamos considerar que as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, tem que ser feito, temos que adorar a Deus, temos que cantar a Deus, temos que pregar, temos que evangelizar, temos que proclamar o evangelho, temos que jejuar, temos que ministrar uns aos outros, temos que amar uns aos outros, sim, temos que obedecer e nos submeter, sim, mas tudo isso da maneira de Deus, não é de qualquer jeito. Precisa ser considerado reverência, obediência e submissão à palavra de Deus. Quantos estão obedecendo mais irreverentemente? Quantos estão se submetendo mais desobedecendo? Quantos estão obedecendo mais insubmissos? Quantos estão fazendo aquilo que acham o melhor para si, mas na verdade estão se conduzindo da maneira errada? Quem vai decidir se é certo ou se é errado é a maneira de Deus, é a palavra de Deus. Acontece a morte de Uzá, e a Bíblia diz que Davi fica triste, muito triste. Ele fica aborrecido, ele fica desgostoso com Deus. Aí Davi, nesse sufoco, nessa situação de desastre, Davi cai em si, percebe a situação, o desastre, reconhece que tinha feito a coisa certa, mas da maneira errada, e faz a pergunta que ecoa nos nossos corações e entendimentos. Como se ele dissesse, nós não podemos trazer a arca de Deus. Então, como traremos a arca de Deus para nós, já que nos dias de Saul não nos valemos dela? Amados, em 1 Crônicas capítulo 15, versos de 12 a 15, vai nos dar a resposta. Verso 12 diz, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, e o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a sua palavra, segundo a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca de Deus a Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nelas haviam, porque Moisés havia ordenado que assim se fizesse. Meus queridos, meus amados, nós jamais podemos trazer a presença de Deus para o nosso meio sem que façamos as coisas da forma, da maneira de Deus, fundamentados numa teologia bíblica, escriturística. Nós precisamos compreender. O presidente da República tem compreendido isso, tem procurado invocar o nome do Senhor, mas o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do país precisa saber disso.
Eles não são deuses, eles são autoridades postas por Deus e precisam considerar que as coisas devem ser conduzidas não da melhor maneira, mas da maneira certa, que é sempre a melhor. E a melhor maneira, a maneira certa, que é a melhor, é a maneira de Deus. Os livros de Deus precisam ser observados. A justiça de Deus precisa ser considerada. A palavra de Deus precisa ser considerada. O nome de Deus precisa ser considerado nesses dias. Nós não venceremos essa pandemia negligenciando a Deus. Aquele jornalista redondamente enganado. Deus tem que estar no meio, tem que estar invocado por nós, tem que estar clamado por nós, a fim de que porque só Ele pode fazer cessar essa ação desse coronavírus. Compreendamos isso. Veja, quando a Bíblia Sagrada nos fala a esse respeito, nessa direção, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 10, verso 27, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Segundo Crônicas 7,13 diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amados, é um erro fechar as portas da igreja do Senhor. É um erro não entender, não ter consciência de que Deus precisa ser invocado no meio da pandemia. É um erro. Nós necessitamos da presença viva de Deus no nosso meio, no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós necessitamos, nós carecemos. Precisamos compreender isso. Invoquemos o nome do Senhor. Invoquemos o nome do Senhor. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas em mim, disse Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amados, compreendamos isso. Entendamos que nós precisamos, assim como Davi, necessitamos da presença viva de Deus nas nossas vidas. Precisamos da provisão de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos da dependência de Deus. Os 10 mandamentos, as tábuas, falam da guarda de Deus, falam da palavra de Deus. Os querubins sobre a arca falam da proteção, da cobertura de Deus. O maná fala da provisão de Deus. O cajado de Arão que floresceu fala do serviço a Deus e do serviço de Deus. Nós precisamos da ação de Deus no nosso meio, da presença de Deus no nosso meio, nesse momento de pandemia. Entenda isso, creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu coração. Faça uma breve oração concluindo essa palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de meditação na tua palavra. Ministramos a tua palavra, Senhor, que ela encontre o lugar devido no coração daqueles que a ouvirem, nos nossos corações, Senhor. E que nesse momento, ó Deus, em que o nosso país está passando por uma tribulação, o mundo está passando por uma pandemia, Senhor. Os homens estão atordoados, estão tontos, não sabem o que fazer. Os maus estão procurando tirar proveito dessa situação, desconsiderando a desgraça dos mais carentes. Meu Deus, ser com esse povo todo, ser com o presidente da República. Mantém, Senhor querido, o presidente da República honrando o teu nome. Convence o Supremo Tribunal Federal a honrar o teu nome, Senhor.
convence o Congresso Nacional, aos governadores, convence, Senhor querido, desses dias, convence as autoridades em cada uma das suas áreas, convence os vereadores, todas as autoridades, os pais, as mães, as famílias, Deus, os filhos, as crianças, convence nesse tempo, Senhor querido, todos os povos sejam ministrados por uma ação soberana e poderosa do Teu Espírito nesse momento, ó Deus, em que o mundo está parado, Senhor, ó Deus, está acuado, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito Santo haja com poder e grande glória, e muitas vidas, Deus, sejam salvas, resgatadas, convencidas, convertidas para a glória, louvor e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos conceda sobre as nossas vidas a sua mão, a sua destra poderosa, nos enquadrando na sua palavra e nos livrando desse maldito vírus que tem assolado e perturbado a humanidade. Deus te abençoe. Amém. Amém, irmãos. Após ouvirmos a palavra do Senhor, nesse momento nós estamos encerrando o culto. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E também lembrando os irmãos e as irmãs, aqueles que têm um dízimo para entregar, esteja entregando, pois o templo estará aberto às segundas, quartas e aos sábados, de 9 da manhã às 2 da tarde. Amém. E lembrando a todos de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, amém, nos seguir nas redes sociais, e também nos ajudará a proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa te abençoar poderosamente, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.